E aí, pessoal, no vídeo passado a gente viu a cara do RStudio. Eu sei que vocês ainda podem estar perdidos, não sabem utilizar ainda, mas tenham calma, a gente só está começando. Então, por enquanto a gente viu a cara do RStudio, é esse que está na nossa tela. Eu disse que ele tem 4 quadrantes principais, mas o que eu quero mostrar para vocês agora é uma etapa muito importante de organização de trabalho. Então, por exemplo, se você for escrever seu TCC, ou for fazer um relatório, ou for fazer alguma outra atividade, é muito importante, né? Naturalmente a gente já faz isso, né? É criar uma pasta de trabalho. Então a gente cria uma pasta, dentro dessa pasta a gente coloca os arquivos que são importantes. A gente cria, por exemplo, uma pasta para colocar nossas figuras, uma pasta para colocar os textos que a gente acha interessante, outra pasta para colocar os dados e por aí vai, né? Então essa é uma etapa de organização importante. E o RStudio, ele facilita muito nossa vida nessa questão de organização. Para isso, eu vou mostrar para vocês uma funcionalidade chamada de projetos, né? E para criar um projeto no RStudio, a gente vai clicar aqui em Arquivo, Novo Projeto. Ele vai perguntar se você quer salvar o que você já fez, você pode ignorar, não salvar. E ele vai abrir uma telazinha. Nessa telazinha, ele vai perguntar se você quer criar um projeto numa pasta que já existe ou numa pasta nova, no diretório novo. Vou dizer aqui que eu quero criar um diretório novo. Depois ele vai perguntar o tipo de projeto. Você diz que quer criar um projeto novo. E aqui ele vai dizer, certo, mas você quer salvar esse projeto aonde? Eu geralmente coloco todos esses projetos que eu faço numa pasta chamada projetos. Né? E dentro dessa pasta projeto eu vou criar uma pasta chamada, por exemplo, a gente está fazendo um curso de R, né? Vou chamar de curso de R. Então, curso, underline, de, underline, R. Tudo, né, tudo junto, sem espaço. E aí eu vou criar o projeto, posso deixar marcado aqui as opções padrões. E aí quando eu crio, e ele está dizendo que já existe um curso de R, porque eu já tinha criado essa pasta antes. Então eu vou chamar curso análise R, certo? Vocês fiquem à vontade para colocar o nome que vocês quiserem. Vou criar o projeto. E aí o que ele vai fazer no meu computador? Ele vai criar uma pasta dentro daquela pasta que eu mostrei, chamada, deixa eu mostrar para vocês, chamada custo análise R. Então aqui no Windows eu consigo ver que está dentro da pasta projetos, ele criou uma pasta chamada curso de análise R. E ele criou algumas pastas aqui, né? A gente não precisa entender isso por enquanto. O que é importante aqui é que dentro do próprio RStudio eu posso manipular essa pasta. Então, por exemplo, eu posso criar uma pasta aqui chamada dados. E aqui dentro eu coloco os meus dados. Os dados que eu acho que são importantes e relevantes. Então, por exemplo, aqui no site Base de Dados, é um site muito interessante, com várias bases de dados, eu encontrei essa base que é a base de Atlas do Desenvolvimento Humano. É uma base que mostra, por exemplo, o resultado do IDH por município. Para quem não sabe, IDH é aquele Índice de Desenvolvimento Humano, certo? Então eu consigo calcular, eu tenho uma base de dados que mostra para cada município o Índice de Desenvolvimento Humano dele, certo? E aí ele tem as informações da base de dados e ele dá a opção da gente fazer o download. Então, clicando aqui em download, escolho aqui dados por município, download, fazer download dos dados. E aí eu posso pegar esse arquivo que ele vai baixar, que ele acabou de baixar aqui, e salvar lá dentro. Então, por exemplo, deixa eu encontrar minha pasta aqui de curso, a análise R. E eu vou salvar esse arquivo aqui dentro. Legal. Então, eu tenho agora uma subpasta chamada dados, que tem esse arquivo aqui chamado município.csv. Para quem não sabe, CSV é um formato de planilha, né? É um formato que pode ser aberto, por exemplo, no Excel. Né? Mas aqui a gente vai ver que a gente pode abrir ele dentro do nosso RStudio. Né? A primeira coisa que eu vou fazer, agora que eu tenho a minha pasta de trabalho, é criar um script. Então, vou criar um script aqui. File, New File, RScript. E aí,
Eu vou salvar, né, dar um nome para esse arquivo, em salvar como, e vou chamar ele de script IDH. Eu não sou muito bom com nomes, mas vou chamar ele de script IDH. A primeira coisa que a gente tem que fazer é importar os dados, né? Então, a gente pode vir aqui, ó, tem um botãozinho chamado importar dataset. Você pode clicar aqui ou você pode fazer isso com linha de código. É o que eu vou fazer aqui. Lembrando, gente, eu vou fazer aqui rápido para mostrar como é interessante trabalhar com projetos. A gente vai ver essas etapas de importar dados, de fazer gráfico, tudo isso bem devagarzinho. Mas por enquanto eu quero só que vocês entendam como é interessante utilizar a funcionalidade de projetos. A primeira coisa que eu vou fazer é importar um pacote. Eu vou explicar melhor o que são pacotes depois, mas pacotes são formas de você aumentar a funcionalidade do R. Então o R ele vem com uma série de funções, mas nem todas as funções estão nativamente no R. Algumas coisas você precisa trazer de fora. É como se você tivesse que comprar uma ferramenta nova. Só que nesse caso as ferramentas são gratuitas, né? Então você pode obter ferramentas novas. Nesse caso aqui, o pacote que eu estou importando é o Tidyverse, que traz várias ferramentas novas, como eu vou falar, como eu já devo ter falado lá na apresentação do curso. Então, eu posso importar, por exemplo, arquivos CSV com a função chamada read CSV. Então, eu vou importar os dados que eu acabei de adquirir lá do site base dos dados. Eu vou chamar isso aqui de dados de IDH, né? Então eu vou salvar isso aqui que eu vou importar num objeto chamado dados IDH. Então se eu clicar aqui em Run, ele importou. Então ele já criou um objeto aqui chamado dados IDH. Se eu clicar aqui eu consigo ver que é uma base enorme com 16.695 observações, né? Lembrando que o Brasil tem cerca de 5 mil e poucos municípios e a gente tem informação para 3 anos, 91, 2000 e 2010, que são os anos que tiveram censo. Então eu tenho uma informação de IDH por município para 3 anos diferentes. Então vamos lá, importei os dados. O que eu posso fazer? Por exemplo, a primeira coisa que eu posso fazer, vamos imaginar que eu estou fazendo meu TCC sobre IDH municipal, é criar um gráfico, né? Então eu posso criar uma figura 1, que é, por exemplo, a distribuição, para quem já estudou estatística sabe o que é distribuição, né? Do IDH. Aí como é que eu posso fazer isso? Vamos dizer que eu quero o IDH só de 2010, o último ano disponível. Para isso, eu preciso filtrar. Para filtrar, né, a gente sabe fazer isso no Excel, ou pelo menos para quem já usou Excel sabe como faz isso, né? Então, por exemplo, eu vou abrir esse arquivo que eu acabei de baixar no Excel, né? Ele está abrindo aqui, o Excel é um pouco lento. Na verdade não é o Excel, né? É o Libre, que é bem parecido. Mas você vê aqui que a base de dados que eu abri no R, eu também posso abrir no Excel. E se eu quiser filtrar, para quem sabe utilizar o Excel, né, sabe que existe uma função chamada filtro, né? Autofiltro. Então, por exemplo, eu posso filtrar aqui só para as observações de 2010. E aí ele cria uma planilha aqui só de 2010. Eu posso fazer essa mesma coisa dentro do R, usando uma função chamada filtrar dados para 2010. Uma função chamada filter, que eu vou explicar melhor lá na frente. Então, eu posso dizer o seguinte, olha, pega os dados de IDH, então filtre eles para o ano de 2010. Eu vou explicar bem direitinho depois como funciona esse filter, mas por enquanto, né, só entendam que o que eu estou fazendo aqui é pegar os dados de IDH originais, que tem 3 anos, e filtrar apenas para os dados de 2010. Eu vou chamar isso de IDH 2010. Então ele criou um outro objeto, um objeto aqui abaixo, que está salvo com o nome de dados IDH 2010,
que agora só tem 5.565 observações, porque ele só contém observações para 2010. Né? Então eu tenho dois objetos. Né? Eu não precisei modificar o objeto original, eu criei um novo objeto, né? De modo que o arquivo original ele continua intacto. E essa é uma das vantagens de trabalhar com R. Eu não preciso modificar o arquivo original, eu posso trabalhar ele de outras formas. Né? E agora eu vou criar agora uma figura. Né? Então vou pegar os dados de DH 2010 apenas e criar uma figura. Para isso eu vou usar uma função chamada ggplot, que é uma função que a gente vai ver bastante lá na aula 3, quando eu vou falar de visualizações. Mas por enquanto não precisam entender, só me acompanhar. Né? O que eu estou dizendo aqui? Que eu quero criar um objeto, uma figura, especificamente uma figura de histograma. Para quem já viu estatística, sabe que histograma ela mostra a distribuição dos dados. Né? Então, se meu código não tiver nenhum problema, posso rodar aqui e ele criou o histograma. Olha só. Então, a gente tem a distribuição dos dados de DH para todos os municípios do Brasil. Então, eu tenho aqui uma distribuição que não é normal, né? Para quem veio estatística, lembra da distribuição normal, né? Que é aquela distribuição de sino. A gente vê perfeitamente aqui que, na verdade, ela tem dois picos, né? É bem curioso. A gente tem um pico aqui no 0,60, que são municípios de IDH baixo, né? E 0,70, que já estão mais ou menos no IDH médio. Né? Mas a grande maioria dos municípios estão aqui concentrados nesses dois picos. Né? E aí vamos dizer que eu quero salvar esse gráfico. Eu quero salvar, por exemplo, para colocar no meu TCC. Né? Então, eu posso deixar esse gráfico mais bonito e a gente vai aprender a deixar o gráfico mais bonito. Mas, por enquanto, a única coisa que eu vou mudar nele é o título. Eu posso colocar, por exemplo, que isso aqui é o gráfico de distribuição de IDH municipal para o Brasil de 2010. Pronto. A única coisa que eu fiz foi colocar o título aqui com essa funçãozinha chamada labs. Aí vamos dizer que eu quero salvar esse gráfico. Eu posso salvar de duas maneiras. Eu posso salvar vindo aqui, apertando o botão exportar e salvar como imagem. Eu vou salvar aqui só para vocês verem como funciona. Então eu vou aqui e crio uma parte chamada figuras, para deixar mais organizado, né? E vou chamar esse gráfico de figura 1. Salvei. Agora, se eu for lá na pasta do meu projeto, procurar por figuras, ela está salva. Eu posso, inclusive, colocar num arquivo Word, por exemplo. Outra forma de salvar é através de linha de comando. Por exemplo, eu posso usar uma função chamada ggsave, que é salvar gráfico, e dar um nome para esse gráfico. Por exemplo, figura 1, versão 2, que é uma versão que eu estou salvando de uma maneira diferente. Então veja que ele criou duas figuras por modos diferentes. Qual é a vantagem de fazer assim? É que na próxima vez que eu quiser criar toda essa análise de novo, eu não preciso apertar nenhum botão. Eu não preciso lembrar onde apertar ou coisa do tipo. Eu só preciso executar todo o código. Inclusive, eu posso executar o código inteiro de uma vez só. Por exemplo, se eu selecionar todo o código e apertar Run, ele faz toda a análise de novo. Né? Então, por exemplo, se você quiser compartilhar esse código com o seu professor, compartilhar com um colega, coisa do tipo, é bem mais simples do que tentar explicar. Não, você tem que ir lá no Excel, aí apertando o botão de criar gráfico, aí não sei o que. Por quê? Porque o código, passo a passo, fica todo salvo aqui, certo? Então, vou salvar meu script, vou fechar o meu projeto, e eu sei que vai ficar tudo salvozinho aqui na minha pasta de projeto, bem organizado. Eu tenho uma base, eu tenho uma pasta de dados, tenho uma pasta de figuras, e eu posso criar, por exemplo, uma pasta de redação. Né? E aí dentro de redação eu vou criar um arquivo do Word, por exemplo, chamar, sei lá, de relatório TCC, alguma coisa assim. E posso incluir dentro dele a figura que eu acabei de gerar
né, dentro do meu relatório. E aí, essa é uma grande vantagem do RStudio, porque, por exemplo, eu estou trabalhando em outro projeto, então eu vou criar uma outra pasta, um outro projeto do RStudio, onde eu faço minhas análises por lá. Aí agora eu quero voltar para a análise do IDH que eu estava trabalhando. O que é que eu faço? Esse arquivozinho aqui, ó, rproj. É só clicar nele, que eu volto para o RStudio exatamente naquela pasta de trabalho que eu estava trabalhando. Então ele já entra com o scriptzinho aberto, né? E se eu quiser rodar tudo novamente, é só clicar em Run. Olha, girou de novo a figura, certo? Então é uma funcionalidade muito interessante a criação de projetos. Recomendo que todo mundo crie sua pasta de projetos para acompanhar o curso, porque fica tudo mais organizado, tudo no lugar só, e fica mais fácil de retornar para o projeto que você estava trabalhando, porque você só precisa dar um clique de botão, né? E todos os seus projetos ficam salvos aqui, ó. Aqui do canto superior direito tem esse botãozinho aqui, curso análise R, e tudo que eu já trabalhei, todos os projetos que eu costumo trabalhar, eles ficam aqui. Então, por exemplo, quando eu quero mudar de projeto, trabalhar em uma outra coisa, em uma outra pasta, é só clicar aqui e ele me manda para esse novo projeto. Então, é uma forma rápida e organizada de trabalhar assim. Tá legal, gente?